Bom dia, queridos internautas. Estamos mais uma vez aqui, juntos dos meus irmãos, para poder estudar a lição da Escola Sabatina. Hoje estamos num cenário diferente porque vamos fazer o resumo de todas as lições. Para iniciarmos, te convidamos, querido internauta, a inclinar seu rosto onde estiver para uma oração. Irmão Osvaldo, nos leva a Deus. Grandioso Pai Eterno, Pai Todo-Poderoso, Alfa e Ômega. Aqui estamos nós reunidos em seu nome, suplicando para que o Senhor nos purifique, nos santifique, perdoando assim os nossos pecados e permita que estejamos na sua presença sem medo, sem vergonha e sem condenação. Abençoe, Pai, este momento de estudo de sua palavra, te suplicamos em nome poderoso de seu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado, irmão Osvaldo, pela oração. Querido internauta, são 14 semanas, são 14 lições onde nós estivemos a estudar, estivemos a compartilhar consigo, querido internauta, a palavra do Senhor. Hoje vamos fazer um resumo de tudo que nós vimos. Nossa lição, ou melhor, o nosso trimessário desse trimestre falava de vida, morte e eternidade. Estudamos muitas lições. A rebelião é o universo perfeito, a questão da morte. São questões, na verdade, que a Bíblia trata, mas que muitos entendem de uma maneira diferente. Querido internauta, a rebelião é o mundo perfeito. Deus criou todas as coisas perfeitas. Onde depois houve um ser que estava em terceira posição. Primeiro temos o Deus, o Pai, Jesus Cristo. Depois era o Lúcifer, mas ele decidiu em seu coração rebeliar-se contra Deus. Um universo muito perfeito. Irmã Rassaina, vou para si. Estudamos a rebelião em um universo perfeito, onde tivemos as lições de que Satanás, o Lúcifer, ele quis ser igual a Deus. Queremos aqui ouvir de si um resumo, querido internauta. Na verdade, estamos a fazer um mini resumo para lembrarmos a si e a nós também o que nós estudamos. Faça um mini resumo da primeira lição. Rebelião é um universo perfeito. Desde já, desejar um feliz sábado a todo internauta que está aí a nos acompanhar. Dizer que Deus possa te abençoar e dizer que foi um grande prazer estar aqui com vocês durante esses 14 sábados, 14 lições riquíssimas, né? Então, vou aqui dar um breve resumo do que foi a nossa primeira lição. A nossa primeira lição tinha como título Rebelião no Universo Perfeito. O que seria? Essa lição nos falou da origem, né? Da origem do mal. Como é que surgiu esse mal? A lição nos explica que não tem como explicar como o mal surgiu, mas sabemos que surgiu através de Lúcifer. E nessa lição podemos perceber também que a origem do mal, ou Lúcifer, ter começado uma rebelião no céu, demonstra o amor de Deus. Qual seria esse amor de Deus? Deus nos deu o livre arbítrio. Qual seria esse livre-arbítrio? Ele, por mais que ele fosse o criador, por mais que ele tivesse criado Lúcifer, ele se fosse um Deus que não fosse um Deus de amor, ele poderia ter dito, Lúcifer, que acabe os pensamentos maus que você tem. Mas muito pelo contrário, Lúcifer foi deixado, né, com que ele continuasse com esses pensamentos, do mesmo jeito que nos dias de hoje, Deus nos dá o livre-arbítrio. O que seria? É
capacidade de cada um escolher a quem quer seguir. Se quer seguir o mundo, as coisas que o mundo ensina, ou se quer seguir Deus e os seus princípios. Então foi uma lição riquíssima, onde podemos ver qual é a origem do mal e podemos perceber a expressão do amor de Deus ali. Muito obrigado. Na verdade, a questão do pecado é uma questão muito misteriosa. Não se explica, querido internauta. Vamos ouvir um pouco aqui o que o nosso autor disse a respeito da questão de Lúcifer. Diz assim: Lúcifer foi criado perfeito, e isso incluía a capacidade de escolher livremente. Deus nos deu a capacidade de livre-arbítrio, como a irmã Rassaina disse. No entanto, ao abusar dessa perfeição pelo mau uso do livre-arbítrio, corrompeu-se por se considerar mais importante do que de fato era. Na verdade, hoje isto acontece. Nós abusamos desta liberdade. Nós abusamos do livre-arbítrio que Deus nos concedeu. Não podemos fazer isso. Nos nossos serviços, no nosso trabalho, às vezes lutamos com os nossos chefes. Queremos estar lá, acima do nosso chefe. Esse é o comportamento de Lúcifer. Não podemos ter esse comportamento. Devemos nos contentar na posição na qual nós estamos. O pecado é algo misterioso e inexplicável. Não havia razão para a sua existência. Tentar explicá-lo é procurar uma razão para ele. E isso seria justificá-lo. O pecado apareceu no universo perfeito. Algo se revelou inexcusável. Querido internauta, o pecado é algo que não se explica. Não podemos explicar. Porque querendo explicar, estamos a procurar ter razões. Estamos a procurar ter razões onde, na verdade, não há razão. Querido internauta, vamos na lição número 2. Morte em um mundo de pecado. Lúcifer rebelou-se contra Deus. Deus deu chances e chances, mas ele não quis. Continuou com sua rebelião no céu. Mas Deus deu um basta. Deus tinha que resolver esse assunto. Mas também vemos que Deus não resolveu de uma maneira imediata. Tinha que criar o homem para poder justificar. Para poder ver o ato de amor que Deus tem para com a humanidade. Até os anjos duvidaram. E o homem veio a ser criado. Mas antes, morte é um mundo de pecado. O que acontece? O que houve para isto acontecer, irmã Rassaina? Dizer que o que eu mais gostei nessas lições é que elas se complementam. É como se fosse uma história que tivéssemos a sequência de acontecimentos, né? Vimos a criação do universo e vimos a rebelião de Lúcifer, né, na primeira lição. Na segunda lição, nós já vamos ver a morte no mundo de pecado. Sabemos que a queda de Adão e Eva foi sobre a declaração, certamente não morrerás. Então, essa declaração que fez com que Adão e Eva pecassem, e essa declaração que tem feito muitas pessoas caírem nos dias de hoje. Por quê? Porque bem sabemos que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então podemos perceber na lição da morte em um mundo de pecado, podemos ver a queda, né, de Adão e Eva, sobre a declaração de Lúcifer que certamente vocês não vão morrer, não vai acontecer nada, né? Então, durante a semana, né, vemos que eles foram enganados, certamente não morrerão, mas podemos ver que a morte, que é o salário do pecado, ainda
ainda não foi executada. Na última lição que tivemos na semana passada, a lição número 13, falou um pouco sobre qual seria essa morte que Deus estava a falar aqui. O que podemos ver na segunda lição é que a morte que Deus falou ainda não foi executada, mas sabemos que agora as pessoas morrem. Nós dizemos que as pessoas morrem, mas sabemos que as pessoas descansam. Durante as outras lições vamos perceber qual seria esse tal descanso que as pessoas são colocadas. Então a lição número 2 nos fala sobre o engano que Adão e Eva sofreram e a salvação de Deus sobre essa morte. Muito obrigado, estamos a caminhar. Na verdade, as consequências do pecado é a morte. A morte, infelizmente, veio a existir por causa da rebelião de Satanás. Estamos a caminhar, irmã Rassaina, vamos para a lição número 3, que diz o seguinte, a lição número 3, entendendo a natureza humana. Irmã Rassaina, resumindo esta lição, a natureza humana, o que tem a dizer? Entendendo a natureza humana, né? Essa lição complementa o que eu já estava a falar, né? Sobre o descanso, né? Que fala sobre como o ser humano foi criado. Houve um debate sobre o que acontece com a pessoa após a morte, porque muitos dizem que a alma vive entre nós, a alma caminha, a pessoa só morre, mas depois vai para o céu. Então, nessa lição, entendendo a natureza do homem, nós percebemos que a pessoa, o ser humano, só se torna uma alma vivente quando tem a conexão dessas duas coisas, que é o pó e a alma. Então, quando essas duas coisas se separam, quando falamos, né, aqui nós costumamos dizer que a pessoa morreu, e quando a pessoa morre, há a separação dessas duas coisas. Então, não tem como uma nem outra ter vida sem estar conectado. Então, entendendo a natureza humana, podemos perceber que para uma pessoa ser um ser vivente, tem que ter a conexão dessas duas coisas. Quando não há essa conexão, não há mais vida. Não há vida após a morte, como muitos, né, têm falado que existe vida após a morte. Não existe isso. Então, essa foi uma lição muito riquíssima. Muito obrigado, irmã Rassaina. Estamos a caminhar. Na verdade, nesta lição também estudamos os mortos. Os mortos não sabem nada. Os mortos estão a descansar. Muitos dizem que quando alguém morre, passa por várias transformações, vai para o purgatório, todas essas coisas, na verdade, são mentira. Leia Jó, capítulo 3, de 11 a 13. Leia Salmos 115, versos 17. Salmos 146, verso 4 e também Eclesiastes 9, 5 a 10. Você ali vai perceber que na sepultura não há conhecimento, não há sabedoria, não há maquinaria, não há fábrica na sepultura. Portanto, os mortos não sabem nada. Irmão Osvaldo, estamos na lição número 4, a esperança do Antigo Testamento. Qual é essa esperança do Antigo Testamento? Primeiro, saudar aos meus queridos irmãos internautas e desejá-los um feliz sábado. Quando se fala da esperança do Antigo Testamento, nos lembra a esperança que nós temos hoje no Novo Testamento. Assim como hoje nós temos uma esperança no Novo Testamento, assim também tivemos, que é nada mais e nada menos que a ressurreição. Portanto, surge aqui aquela ideia de reencarnação, mas importa dizer que reencarnação é uma teoria satânica, não existe na Bíblia. O que a Bíblia ensina é somente sobre a ressurreição. Portanto, eu coloco assim em questão aquela ideia, exatamente quando se fala da ressurreição, nós temos algumas pessoas que ressuscitaram e também existem dúvidas daquelas pessoas que, ao morrerem, tenham sido devoradas pelos leões, outros tenham sido cremados. Mas importa dizer que o mesmo Deus que criou tudo pela sua palavra, aquela palavra que saiu de sua boca, o mesmo Deus, onisciente, omnipotente
omnipresente. Esse mesmo Deus, ele tem a capacidade de trazer à vida aquilo que perdeu a vida. Então, não tem como nós duvidarmos. Portanto, é uma esperança real que nós temos neste dia de hoje, a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele vai nos ressuscitar mediante na sua segunda vinda. Muito obrigado, irmão Osvaldo. Na verdade, também vimos que o próprio Jó, do Antigo Testamento, ele disse, certamente eu verei a Deus. Nós sabemos todo o sofrimento que Jó passou, mas ele cria na ressurreição. Para ver isso, querido irmão, abra sua Bíblia no livro de Jó 19, de 25 a 27. Na verdade, também no Antigo Testamento, havia essa promessa da ressurreição dos mortos. Irmão Osvaldo, mais uma vez volto para si. Ressurreições já anteriores à cruz. Quais são essas ressurreições? Será que no Antigo Testamento houve ressurreições? E quem foi ressuscitado? E quem foi o autor dessas ressurreições? Lembre-se que também dizem que lá fora, dizem que há reencarnação. Ressurreição ou reencarnação? Ressurreição é o certo. Agora, quanto a essa questão de ressurreições anteriores a Cristo, estivemos aqui a falar que são aquelas ressurreições que ocorreram antes da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, antes da morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, aquelas ressurreições, se nós formos a ver aqui na Bíblia, o autor cita aqui, nós temos já alguns exemplos, tal é o caso de Moisés, foi a primeira ressurreição, e também nós tivemos o filho da viúva de Sarepta, o filho da Sunamita, e também foi ressuscitado o filho da viúva de Naim, a filha de Jairo, e por fim foi ressuscitado a Lázaro. Portanto, essas é que foram as ressurreições anteriores a Cristo. Mas importa dizer ainda que houve uma pequena diferença. Moisés foi o único dentre esses aqui citados que ressuscitou glorificado. Então, ele ressuscitou glorificado e foi diretamente para o céu. Ao quanto que os outros foram ressuscitados, mas que voltariam a morrer. Então, essa é que é a pequena diferença existente entre esses que ressuscitaram antes da cruz. Muito obrigado, querido internauta. Em Cristo, a vida original, não emprestada, não derivada. Em Cristo, a vida. Ele morreu por nós. Nós sabemos que Cristo veio ao mundo para nos resgatar. Nós estávamos perdidos, sem pastor. Ovelhas sem pastor. Ele veio, viveu aqui no mundo e ele morreu por nós. Cristo Jesus morreu por nós. Será que Cristo não morreu só para os judeus? Morreu para todo mundo? Irmão Osvaldo, é verdade, morreu por nós mesmo, Jesus Cristo. É verdade sim que Cristo morreu por nós, mas importa aqui dizer que a ressurreição de Cristo é central para a nossa fé, pois por meio dela nós temos a garantia da nossa ressurreição. Se nós formos a ver, hoje em dia já não precisamos mais de morrer a segunda morte. Por quê? Porque Cristo, ele veio morrer por nós, mas ele morreu a segunda morte. Agora, e nós sabemos, também estudamos aqui, que o propósito de Jesus Cristo, ao ter se tornado um de nós, foi vir morrer na cruz por nós. Não só, mas também veio para revelar o caráter do Pai e destruir aquelas acusações de Satanás. Veio também para ressuscitar, para se tornar o nosso intercessor, o nosso mediador, o nosso sacerdote no santuário celestial. Portanto, queridos irmãos, somos agraciados neste dia porque Cristo
morreu por nós. Então, nós o que temos que fazer é nos prepararmos para que possamos fazer valer essa segunda morte que ele morreu por nós, para que não possamos ser lançados no lago do fogo. Muito obrigado, irmão Osvaldo. Na verdade, o nosso Mestre Jesus Cristo morreu desde a fundação do mundo. Não morreu na cruz apenas. Ele morreu desde a fundação do mundo. Estamos a caminhar a vitória de Cristo sobre a morte. Jesus Cristo, sim, morreu. Mas morreu para quê? Qual é o objetivo? Como já antes havia dito, então ele morreu para que nós pudéssemos ser salvos e também ele morreu para revelar ou defender o caráter do Pai sobre aquelas acusações que Satanás colocou sobre ele. Agora, a vitória de Cristo sobre a morte, quando falamos da vitória, importa aqui dizer que ele morreu por nós, sim, e naquele dia, na cruz do Carvalho, ele conquistou a vitória, ele venceu a morte naquele dia. E por conta de ele ter vencido a morte naquele dia, nós também nos tornamos vitoriosos. Então sabemos que é só uma questão dele vir por ocasião de sua segunda vinda. A morte já foi vencida. Por mais que nós estejamos nas sepulturas, nós sabemos que estamos lá dormindo num sono profundo e inconsciente. Mas a verdade é que a morte já foi vencida. Muito obrigado. Se Jesus não ressuscitasse, na verdade, não haveria necessidade dos apóstolos de Jesus Cristo terem que aceitar perseguições, terem que aceitar morte, terem que aceitar questões difíceis da vida. Nós sabemos a finalidade, aliás, como é que os apóstolos morreram. O único apóstolo que morreu da velhice foi João. Na velhice ele morreu, mas os outros foram degolados, foram perseguidos, foram maltratados. Os mártires foram martirizados, foram castigados. Na lição número 8, irmão Osvaldo, nós tratamos a esperança no Novo Testamento. Falamos a esperança, a ressurreição no Antigo Testamento, também a esperança no Antigo Testamento. Hoje, agora, na lição número 8, a esperança no Novo Testamento. Qual é essa esperança que nós temos hoje, nós que vivemos nesse Novo Testamento? Temos esperança. E qual é essa esperança? Nós vimos que a esperança no Novo Testamento é a mesma esperança que no Antigo Testamento houve, que é a esperança da ressurreição. Mas importa aqui dizer que aquela ideia de ecumenismo de que todas as religiões conduzem a Cristo é uma farsa. Aquilo não é verdade. Portanto, nós só iremos para o céu, seremos ressuscitados em Cristo Jesus. E só Jesus é que nos pode levar ao céu, porque só Ele provou que tem poder sobre a morte, morrendo ali, naquele dia, na cruz do Carvalho. Portanto, nós temos aqui essa grande esperança, que é a esperança da ressurreição, e nós aguardamos por ela. Por mais que nós moramos hoje, nós sabemos que há uma esperança, que é a ressurreição. E quando Ele vier, Ele virá nos buscar ao local onde Ele foi nos preparar. Muito obrigado, irmão querido internauta. Abra sua Bíblia no livro de 1 de João 5, 11 e 12, onde diz: o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Na verdade, o Filho de Deus é vida. Irmã Rassaina, vou para si na lição número 9. Passagens bíblicas controversas. O que tem a dizer? Quais são essas passagens bíblicas controversas?
E o que é que a Bíblia diz? O que é que temos que acreditar? É a Bíblia ou são as interpretações mal feitas das pessoas? Na verdade, acima de qualquer coisa, nós devemos acreditar no que a Bíblia nos diz. Passagens bíblicas controversas é uma lição tão incrível. Por quê? Porque nessa lição nos é dado alguns exemplos, né, como a história do rico e o Lázaro. E nessa história, muitos pegam essa história e a usam no sentido literal da história, né? Que a pessoa, o rico nesse caso e o Lázaro morreram, e o Lázaro estava no paraíso com Abraão, e o Lázaro conseguia ver o sofrimento do rico lá no inferno. Podemos perceber que isso não é verdade, segundo todos os ensinamentos que nós tivemos acerca da morte, e nós podemos perceber que não há vida após a morte, não é você morrer e ir para os céus, você morrer e ir para o inferno, porque nosso Deus, que é um Deus de amor, Ele não iria permitir isso. Ele não ia permitir com que eu, por exemplo, Rasaina, pudesse ver algum amigo, meu pai ou minha mãe no inferno sofrendo, né, é um exemplo, no inferno sofrendo e eu no paraíso. Com certeza isso não daria nenhuma tranquilidade para mim. E vemos a passagem de Jesus Cristo dizendo para o ladrão na cruz, hoje certamente você estará comigo nos céus. E nessa lição eu pude perceber que a pessoa quando morre não sabe nada, né? Nas lições passadas já percebemos isso. Mas nessa lição nos reafirma isso, porque a pessoa após morrer, ele não tem como contar o tempo, não tem como saber que passam 10 anos, 20, ele não tem como ter noção disso. Então, quando ele ressuscitar, com certeza para ele não terá sido um tempo muito grande, não terá sido 20 anos, dizer, Jesus, eu morri e te esperei 20 anos. É impossível. Então, podemos perceber nas passagens bíblicas controversas, vai falando sobre a morte, como as pessoas levam algumas passagens bíblicas e as usam no sentido literal, mas na verdade não é no sentido literal que a gente deve ver isso, mas sim no sentido bíblico, aprofundar e procurar entender como Deus quer que a gente perceba a sua palavra. Então essa foi uma lição riquíssima e vou terminar aqui, né? Muito obrigado, na verdade são lições muito ricas. É tão interessante que quando Jesus chegou na sepultura de Lázaro, proferindo aquelas palavras ao povo, querido internauta, ali Jesus Cristo não disse em momento algum, Lázaro, deixa. Não, a Bíblia não diz isso. Jesus em nenhum momento disse, Lázaro, deixa. No sentido de que quando a pessoa morre vai diretamente para o céu. Não existe isso. Mas o que Jesus disse é, Lázaro, saia. Sair da tumba. Saia da tumba. Está ligado conosco, está nos acompanhar, irmãos, a irmã Teresa, feliz sábado. Enoque José, feliz sábado. Irmão Juan, está nos acompanhar. Queremos agradecer a todos aqueles que estão nos acompanhar e convidamos, queridos irmãos, para partilhar esta live, para que, na verdade, muitos sejam alcançados pela palavra do Senhor. Irmão Dércio, Bernardo, agradecemos pela sua presença, por nos acompanhar. Partilhe. Ele disse que está na cidade de Tete. Partilhe para que muitos, na verdade, conheçam essa palavra de Deus. Passagens bíblicas controversas. Na verdade, há mau entendimento na palavra de Deus, mas te convidamos, querido internauta, para estudar mais, para cavar mais a fundo a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor é vida. A palavra de Deus é tudo para nós. Irmã Rasaina, as chamas do inferno, o que é que tem a dizer a respeito desta lição? Estamos na lição número 10, as chamas do inferno.
As chamas do inferno. Na verdade, essa lição também é uma das lições que foi usada para demistificar, né, a questão de haver um inferno agora, que as pessoas vão morrer e vão para o inferno. Se nós pegarmos e analisarmos, vamos poder ver que nós temos um Deus de amor, onde Ele nos dá o livre-arbítrio para decidir o que queremos fazer, como queremos fazer. Ele não quer robôs que o adorem. Então, se ele sendo um Deus de amor, ele não iria permitir com que pessoas sofressem eternamente nesse caso. Então tem uma lição aqui que tem como título, né, chamas do inferno. Então essas chamas, podemos perceber, né, durante a lição que a chama quando ele fala a chama irá consumir, né, as pessoas eternamente, né, tem uma passagem que diz isso, fala sobre o fim dos tempos, após Deus e quando juntar o Satanás com seus anjos, onde ele vai consumir. Sabemos que o fogo só se mantém quando está a consumir algo. Após terminar de consumir tal coisa, por exemplo, se pegamos um papel e acendemos, o fogo só se mantém quando ainda tem um papel. Quando o papel acaba, o fogo se extingue. Então podemos perceber que a chama é essa. E também podemos ver sobre a teoria do purgatório, né? Onde essa teoria é desmistificada também. Por quê? Porque nós vemos passagens bíblicas que nos falam que o tempo da salvação, ou o tempo de nós vivermos segundo Deus, é esse. Não tem nenhum outro lugar onde você vai ter uma segunda chance para poder se salvar. Deus vai dizer, não, essa aqui tem uma segunda chance. Não há segunda chance. Se você morreu, acabou sua vida. Então você terá que decidir sua vida hoje e agora. Na verdade, nós temos que decidir hoje a nossa vida. Na verdade, a doutrina do purgatório, essa doutrina é falsa. É falsa. Não aceite esta doutrina. O que a Bíblia diz é que quando alguém morre, vai à sepultura. Quer dizer, há uma luz tal que, na verdade, eu não compreendo. Quando estamos a sepultar alguém no cemitério, ao invés de ver as pessoas a sepultar ou o caixão a descer no chão, nós estamos a ver alguém a subir para o céu, alguém a ir para... Quer dizer, não se entende. Querido internauta, por favor, nós te convidamos para partilhar esta live. Nós queremos, o nosso desejo é que muitos sejam alcançados pela palavra do Senhor. Porque muitos conhecem a verdade, há muitas mentiras que andam por aí. A Bíblia é a palavra de Deus e Deus deixou muito claro. Na sepultura não há conhecimento algum. Não se faz nada na sepultura. Irmã Rassaina, enganos do tempo do fim. Quais são esses enganos? O que tem a dizer? Quais são? São muitos enganos. E um dos enganos é a doutrina de que a alma não morre. É isso mesmo. Enganos do tempo do fim. O que tem a dizer? Dizer que existem muitos enganos no tempo do fim e essa lição fala exatamente dos dias de hoje. Muitas reportagens são feitas mostrando pessoas que tiveram eles morreram e tiveram um encontro com um ser celestial, com Deus. Eles dizem que tiveram uma experiência quase morte. E segundo a lição nós podemos perceber que quase não é morto. Se tivessem dito, eu morri, depois ressuscitei e eu vi isso, mas aquilo é uma coisa, mas quase não é morto. Então podemos perceber que essas pessoas podiam ter presenciado um outro tipo de acontecimento, mas isso não é verdade. E uma das lições também que me chamou muita atenção, né, é sobre reencarnação, sobre eu morrer e reencarnar no corpo de outra pessoa. Podemos perceber nessa lição também que isso não é verdade, não tem como. Já vimos no livro de Eclesiastes que a pessoa após a morte
não sabe de nada, não tem como ter vida após a morte. E algo também que me chamou muita atenção nessa lição sobre enganos do tempo do fim é sobre a necromancia e cultos aos ancestrais. Essa é a identidade de África. Nós somos africanos e sabemos que uma das formas de cultos, né, realizados antigamente é sobre cultos aos ancestrais. E muitos têm dado a seguinte desculpa: mas essa é a nossa identidade, mas isso é o que nos identifica, é nossa cultura, não podemos abandonar. Então podemos perceber que isso é uma forma que o diabo usa para enganar muitas pessoas. Então vamos acordar, vamos estudar a palavra de Deus, porque essas coisinhas que parecem insignificantes, na verdade, carregam enganos de Satanás. Muito obrigado. Irmã Araçaina, na verdade, não é só a identidade da África. Todo mundo, na verdade, todo mundo. Essa doutrina existe ao nível mundial. Culto aos ancestrais. Isto é uma mentira, isto é uma farsa, é uma mentira de diabo. Irmão Osvaldo, a cosmovisão bíblica. O que é que a Bíblia nos diz? O que é que Deus revelou para nós? Quando se fala sobre a cosmovisão bíblica, este tema está ligado aos enganos do tempo do fim. De que maneira que estão ligados? É que estamos a viver nos dias de hoje uma globalização dividida em duas partes, em que temos lá a globalização da mentira e temos a globalização da verdade, onde até os dias de hoje se crê sobre aquilo que chamamos imortalidade da alma e a santidade do domingo. Olha, está mais do que claro, estivemos a estudar nas lições anteriores que a alma é mortal e a alma que pecar, nós podemos comprovar isso no livro de Ezequiel 18, de que a alma que pecar, essa morrerá. Agora, não tem como, é uma mentira de Satanás. E quanto à santidade do domingo, é uma doutrina também pagã, porque está lá nos 10 mandamentos, em Êxodo 20, para que nós nos lembrássemos do dia de sábado para o santificarmos. Agora, o Apocalipse 14 destaca a globalização da verdade, que vai acontecer quando o Evangelho eterno for pregado a cada nação, tribo e língua, e a cada povo também. Estamos a viver um momento, exatamente em grandes tempos difíceis, em que, de acordo com a Bíblia, qualquer vento de doutrina estará soprando e as pessoas se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Infelizmente, é o que nós estamos a passar agora. As pessoas não querem ouvir aquilo que é verdade. Elas procuram entrar na cova, seguindo as mentiras de Satanás. Muito obrigado, irmãos, queridos nossos internautas. Não se esqueçam de que Satanás, Lúcifer, ele é astuto. E também não se esqueça, querido internauta, que Satanás, o Lúcifer, esteve lá nos céus, sabendo a harmonia, o amor, a paz que está no céu. Na verdade, ele tenta de tudo para te enganar. Ele tenta de tudo para te levar às fileiras dele, junto com os seus anjos caídos. Não aceite isso, não aceite essas mentiras. Compre sua Bíblia, estude a sua Bíblia. Ali você vai perceber a vontade do Senhor, a vontade do nosso Deus. Irmão Osvaldo, o processo juízo. Nós estamos a caminhar. O juízo de Deus. Rebelião é um universo perfeito, morte, ressurreições, esperanças e tudo. Mas também haverá um juízo. O processo de juízo. Deus irá julgar a humanidade. Deus irá nos julgar. O que é que tem a dizer? Comente um pouco a respeito do processo de juízo. Porque, na verdade, a Bíblia diz que todo mundo comparecerá ao juízo, ao tribunal de Deus. E qual é a lei que Deus vai usar para poder julgar a humanidade? Processo de juízo. Comente.
Bem, quando se fala sobre o juízo, muita gente tem tido muito medo, porque pensa que quando se fala de juízo, elas logo, não é, primeiramente correm, olham para a condenação, mas não, é preciso que nós também olhemos para o juízo de Deus de forma positiva. Então, nós tivemos aqui a estudar que o processo de juízo vai decorrer em 3 fases, em que temos a primeira, juízo pré-advento, que vai acontecer antes da vinda de Jesus Cristo, e também temos o juízo milenar ou comprovativo, e por fim teremos o juízo executivo. Agora, importa aqui lembrar que nós estudamos o quanto ao juízo pré-advento. Dissemos que foi um juízo que aconteceu em 1844 pelos mortos, e que nesses dias 2 ele está decorrendo. Nós estamos sendo julgados, porque até que a segunda vinda de Jesus Cristo ocorra, é que nós já teremos sido julgados. Então, porque Deus não vai levar pessoas ao céu sem que tenham sido julgados. Então, o juízo pré-advento, ele está decorrendo neste preciso momento. Agora, quanto à questão do juízo milenar, nós vimos que nós teremos dúvidas lá no céu e seremos dados o poder para julgar, porque tem coisas que nós não poderemos compreender. E Deus vão se abrir os livros para que nós possamos perceber porque de alguém, um irmão nosso familiar, não esteja lá no céu. E assim lá nos será esclarecido a respeito. Agora, o juízo executivo tem a ver com a execução. Então, é um juízo que vai decorrer no final dos 1000 anos, onde os ímpios, aqueles que não tiverem seguido ao Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, eles vão ser lançados no lago do fogo para a morte eterna. Agora, importa aqui lembrar que nós somos salvos pela graça, mas seremos julgados ou estamos sendo julgados pela lei de Deus. Então, é muito importante que não nos esqueçamos disso. Portanto, queridos irmãos, obedeçamos à lei de Deus e nós guardamos a lei de Deus porque fomos salvos. E não é o contrário. Nós não guardamos a lei de Deus para sermos salvos, mas sim porque somos salvos em obediência a Deus. É por isso que nós guardamos a lei de Deus. Muito obrigado, irmão Osvaldo. Na verdade, eu já queria questionar como é que fica a questão da graça, mas foi muito explicativo. Querido irmão Dercio, nós agradecemos seu comentário. Na verdade, estamos a trabalhar para termos para termos microfones para todos nós aqui. Estamos a trabalhar. Muito obrigado pelo conselho. Estamos a trabalhar para isso. Novas todas as coisas. Estudamos no princípio como é que se originou o pecado, o que aconteceu, todos os acontecimentos até hoje. A Bíblia registra isso. E hoje estamos na 14ª lição. Todas novas as coisas. Quer dizer, isso não é uma ficção, não é um conto, uma fábula. Quer dizer, como é que será feito isso? Querido internauta, abra a sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 21, verso 5. Leia e entenda o que está lá. Estude também, não leia apenas, estude para poder compreender melhor. O que tem a dizer a respeito dessa lição? Nova todas as coisas. Quais são essas coisas novas? Quando se fala sobre novas todas as coisas, está-se a falar de uma promessa que Deus tem para com seu povo, que é de criar novas todas as coisas. E, de acordo com o autor, para alguns, no entanto, a promessa
de um novo céu e uma nova terra parece uma fantasia. Mas, queridos irmãos, é uma realidade. Tanto é que quando nós voltamos para o Gênesis, nós vamos perceber lá aquela situação dos antediluvianos, onde Noé esteve a pregar-lhes a palavra por 120 anos. Então, o propósito de Deus era de criar tudo novo, mas devido à nossa natureza pecaminosa, o pecado foi prevalecendo até aos dias de hoje. É por isso que não foi possível naquela altura, isso por culpa nossa, porque nós optamos em seguir o pecado. Mas agora, aqui nós temos uma promessa e importa dizer que fiel é aquele que nos prometeu, porque, afinal de contas, nós sabemos que Deus é um Deus onisciente, onipotente e omnipresente, e tudo o que Ele promete cumpre. Agora, nós temos essa ideia, essa promessa de novas todas as coisas e nós cremos nisso. Sabemos que isso vai acontecer. Muito obrigado, irmão Osvaldo. Irmã Araçaina, lição do domingo. Novos céus e uma nova terra. João, naquela visão, Jesus Cristo, o revelador, mostrou novos céus e uma nova terra. Mas também temos Isaías, teve a mesma visão. Então quer dizer que a palavra de Deus é fiel. Essas novas coisas, os novos céus e uma nova terra, existirá mesmo, não é? Convide os nossos internautas, os que estão a nos acompanhar, aconselhe a eles, convida eles para que conheçam essa palavra de Deus. Porque a palavra de Deus diz o seguinte: aquele que disse, aquele que falou, ele é fiel e essas palavras são fiéis e verdadeiras. Portanto, escreva, João. Aconselhe os nossos internautas. Dizer de primeira que os novos céus e nova terra é uma realidade, é algo que realmente vai acontecer daqui após o juízo, após o cumprimento de todos os juízos, como vimos na lição passada. Então, em seguida, será feito novos céus e uma nova terra, porque todas as coisas se tornarão novas, tudo será feito novo, tudo será refeito. Então, desde já dizer que Deus é fiel e podemos perceber que existem muitas profecias na Bíblia que foram escritas milhares de anos, mas sim se cumpriram. Então, essa é uma promessa que também irá se cumprir. Então, vamos desde já nos ligar a Deus, porque Ele tem promessas incríveis, e um novo céu, uma nova terra, onde não haverá dor, lágrima, nem sofrimento, irá se restabelecer aqui na terra a nossa comunhão com Ele também. Muito obrigado, irmão Osvaldo. O santuário de Deus. Jesus volta para este mundo pela segunda vez para buscar os seus, para o céu, onde vão viver 1000 anos, 1000 anos de paz, 1000 anos de alegria, 1000 anos de tranquilidade. E depois dos 1000 anos, Deus desce. O santuário de Deus. O que irá acontecer no santuário de Deus, irmão Osvaldo? Bem, quando se fala do santuário, santuário é sinônimo de casa, de tabernáculo. Então, isso nos lembra ao tabernáculo terrestre que foi construído no Antigo Testamento por Moisés, e depois, por sua vez, o Salomão também construiu o Templo de Salomão, e depois foi construído também em 586 o Templo de Salomão. Aliás, foi destruído depois dos 70 anos que o povo de Deus esteve cativo na Babilônia. Então, e que depois foi edificado novamente por Herodes. Então, esse templo teve o nome de Templo de Zorobabel, que depois
Se nós formos a ver, era um templo muito grande, não é? Maior do que todos aqueles. Mas agora, quando se fala de santuário de Deus, é que muitos têm aquela ideia de que o santuário de Deus falam do céu. Mas importa dizer que o santuário de Deus é a Nova Jerusalém. Ele está diretamente na Nova Jerusalém e o santuário celestial está no céu, mas na Nova Jerusalém, porque aí está o trono de Deus, como podemos perceber em Apocalipse 21. Então, é esse santuário que depois irá descer no final dos 1000 anos sobre o Monte das Oliveiras. Muito obrigado, irmão Osvaldo. Volto para si para comentar a lição da terça-feira. Na presença de Deus. Oh, nunca separar. Oh, nunca separar. Quer dizer, iremos estar com Deus para sempre. Na presença de Deus. Comente um pouco a respeito da lição da terça-feira. Bem, no que diz respeito à lição da terça-feira, importa dizer que não tem como não ver a Deus estando na sua presença, bem como a lição já diz, na presença de Deus. Então significa que lá no céu nós estaremos na presença de Deus e Jesus Cristo, quando esteve no seu ministério terrestre, ele dizia a seus discípulos: bem-aventurado aos limpos de coração, porque eles verão a Deus. E se formos já ler também o livro de João 1,18, nós percebemos que ninguém nunca viu a Deus. Aqui estava a se referir a Deus Pai. Ninguém nunca viu a Deus, mas pela graça e promessa de Deus, nós veremos a Ele. Mas para que o vejamos, é preciso que nós nos comportemos, nós nos santifiquemos, mudemos os nossos caráteres, assim é que é, e só assim é que nós poderemos ver a Deus após os nossos corpos serem revestidos de imortalidade e de incorruptibilidade. Aí sim teremos corpos gloriosos e que, chegada a hora, nós poderemos ver a Deus. Muito obrigado, irmão Osvaldo. Irmão Merlino, estamos na 14ª lição, o verso áureo está no livro de Apocalipse, capítulo 21, verso 5. Irmã Rassaina, não mais morte, não mais lágrimas, paz para todo sempre. Comente um pouco a respeito desta lição. Não mais morte, não mais lágrimas. Por que isso? Quando é que isso vai acontecer? Como eu já vinha dito, né? Essa lição é o complemento de todas as outras lições que já tivemos e esses acontecimentos ou todas as coisas que estamos a falar aqui na lição número 14 é após a concretização de todos os juízos. Nesse caso, não mais morte e não mais lágrimas. É uma esperança que nós todos almejamos, porque nesses últimos dias, principalmente, temos sofrido muito. Muitas pessoas têm perdido a vida, têm cometido suicídio, temos que chorar e deixar parentes queridos. Então, essa é a esperança que nos traz que chegará um tempo onde não vai haver mais isso tudo, onde não vamos precisar, onde não vai morrer ninguém. Então, após a concretização de todos os juízos, também essa lição vem acabar com essa teoria de a pessoa morre e vai para o céu. Não tem como, porque Deus disse, após tudo, todas as coisas serem refeitas, não vai haver mais morte e não vai haver mais lágrimas. E todas as nossas lembranças, né, duras daqui da terra também irão passar. Tomem nota, não quer dizer que os céus ou a nova terra será um lugar de amnésia. Não, a lição já bem nos diz aqui, não será um lugar de amnésia, mas será um lugar onde não vamos ter que conviver com as coisas tão pesadas que estamos a ver nesses últimos dias. Muito obrigado. Querido internauta, eu quero te dizer o seguinte. Vale a pena nós seguirmos a Deus. Vale a pena seguirmos o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos prometeu. E aquele que promete nunca mente.
quem prometeu foi o Criador de todas as coisas. Lembre-se, querido internauta, que nós não fomos feitos para morrer. Não, nós fomos feitos para viver. Por isso, quando ficamos doentes, nós corremos para os hospitais, porque não queremos morrer. O nosso DNA é a vida eterna, não é a morte. Por isso, a morte, querido internauta, será aniquilada pela própria raiz. E qual é a raiz? É o próprio Lúcifer. A raiz da morte é Satanás. Ele será morto, será queimado, para nunca mais existir a morte. Aleluia por isso. Irmão Osvaldo, seu nome em suas, ou melhor, seu nome em suas testas. A Bíblia, no livro do Apocalipse, diz que os nossos nomes, os nomes dos salvos, o nome de Deus será escrito na testa dos salvos. Comente um pouco para fecharmos, porque estamos no fim da nossa trilha, irmão Osvaldo. Seu nome em suas testas. Bem, importa aqui dizer que o nome de Deus nas testas mostra de quem nós somos realmente, ou seja, a quem nós pertencemos. E é uma promessa que Deus nos dá aqui, de que o nome de Deus estará cravado nas nossas testas, não só o nome do Pai, mas também o nome do Filho. Mas é algo que nós não precisamos de ficar à espera de até irmos ao céu, então, para que possamos ter esses nomes cravados nas nossas testas. Nós temos que, através da oração, suplicarmos, buscando ao Senhor e pedirmos para que Ele escreva a santidade bem aqui nas nossas testas. Todos os dias, ao amanhecer, antes de sairmos de casa, nós temos que pedir para que Ele escreva a santidade, para que Ele escreva o seu nome aqui na nossa testa. Muito obrigado, irmão Osvaldo. Querido internauta, acompanha isso que vou ler agora, porque nós estamos no fim da nossa lição, estamos no fim do trimestre. Acompanhe um pouco. O grande conflito terminou. Pecado e pecadores não mais existem. O universo inteiro está purificado. Uma única pulsação de harmonia e felicidade vibra por toda a vasta criação. Daquele que tudo criou emanam vida, luz e alegria por todos os domínios do espaço infinito. Desde o minúsculo átomo até o maior dos mundos, todas as coisas, emanadas e inanimadas, em sua serena beleza e perfeita alegria, declaram que Deus é amor. Querido internauta, o grande conflito terminou. Deus já fez novas todas as coisas. E os salvos, nós que almejamos estar lá, estamos diante dessa alegria, estamos diante dessa salvação. É o desejo da minha irmã Rasaina, é o desejo do meu irmão Osvaldo, é o meu desejo, é o desejo de toda a igreja, é o desejo nosso. Por isso estamos aqui a compartilhar a palavra de Deus. Querido irmão, abra a sua Bíblia. Internauta, por favor, abra a sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 21, verso 4. Vamos terminar por esse verso. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Querido, se você crê nessa palavra, se você crê nesta verdade bíblica, por favor, venha a Deus, venha a Jesus Cristo, porque Ele prometeu. Ele vai nos conceder tudo isso.
É tão difícil crer nessas palavras, sim, porque o que nós passamos neste mundo é muito difícil. São doenças que nunca acabam. É morte atrás da morte. E Satanás cega esse entendimento. Mas aquele que prometeu, ele disse que virá. João 14, 1-3. Diz que não se turbe o vosso coração. Credes em mim, credes em Deus. Porque na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito. Eu vou ao meu pai. Vou vos preparar lugar. E quando eu preparar os vossos lugares, eu voltarei outra vez. Para vos levar. Para que onde eu esteja, estejais vós também. Esta é a palavra de Deus. Quero agradecer a presença do irmão Osvaldo nesta trilha. Muito obrigado por compartilhar a palavra de Deus aos nossos internautas. Mas também quero agradecer à irmã Rasaina por estar aqui, por me acompanhar e acompanhar todos os internautas. Muito obrigado pelas lições lindas que juntos me ajudaram a compartilhar aos nossos internautas. Querido internauta, nós queremos despedir com promessa de voltar no próximo trimestre. Aliás, trimestre que já começa esta tarde. Te convidamos, querido, para nos acompanhar sempre. Esteja conosco. Na verdade, é o nosso desejo partilhar consigo a palavra de Deus. Em nome de Jesus, seja perdoado os seus pecados e venha a Cristo. Amém. Querido Osvaldo, ore por nós e abençoe, peça bênção a nossos internautas. Grandioso Pai eterno, Pai todo-poderoso, Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, e te agradecemos, ó Pai, por nos ter reunido em seu nome ao longo deste trimestre que já findou. Te suplicamos, Pai, para que o Senhor toque nos corações dos nossos irmãos internautas. Abençoe a eles com sabedoria, entendimento e discernimento. Toque nos seus corações para que possam abraçar a sua mensagem, a sua verdade. Em nome poderoso de Jesus Cristo, abençoe a eles para que possam passar bem esta virada do ano. Nós sabemos que hoje é o nosso último dia do ano e te suplicamos para que o Senhor estenda a sua mão. Abençoe a cada um para que aquilo que não conseguiu neste ano, no próximo ano, consiga e que tenha tudo em dobro. Em nome poderoso de seu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado, nossos queridos internautas. Nós despedimos até a próxima. Obrigado.